tudo bem? Eu sou Daniel Brasil, diretor e cofundador da Revlog. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a migração do manifesto eletrônico para a versão 3.0. Bem, se você é uma empresa que faz transporte de carga própria ou que é uma prestadora de serviço de transporte e precisa emitir o manifesto eletrônico, você pode ser impactado nos próximos dias, pois a versão 1.0 do manifesto eletrônico será desativada e só será possível emitir o manifesto na versão 3.0. Algumas regras e campos foram adicionados na versão 3.0 e isso tem trazido dificuldade para algumas das empresas que têm migrado para a versão 3.0. O objetivo do nosso bate-papo hoje é falar um pouco sobre essas mudanças e, acima de tudo, como evitá-las, quais são as dificuldades que os transportadores e empresas que fazem transporte de carga própria podem vivenciar e o que é necessário para fazer com que a sua operação não seja impactada. Primeiro ponto importante é a gente entender que a versão 3.0 do manifesto eletrônico ela já está funcionando há um bom tempo. Só que a partir do dia 2 não será mais possível emitir manifesto eletrônico na versão 1.0. Isso significa que todos os emitentes de manifesto deverão obrigatoriamente migrar para a versão 3.0. Como nós sabemos que muitas transportadoras ainda não fizeram a migração e ainda não estão emitindo na versão 3.0 do manifesto, o objetivo é justamente esclarecer quais são as dificuldades que eventualmente poderão ser enfrentadas por essas empresas. Bom, o nosso objetivo aqui não é relatar nem falar todas as mudanças que ocorrem da versão 1.0 para 3.0, mas focar apenas nas mudanças que nós temos observado que tem trazido mais dificuldade aos transportadores. Bom, para isso vamos conhecer quais são essas principais mudanças e como é que elas podem impactar o dia a dia do transportador. São 3 mudanças que têm tido um impacto bem significativo. A primeira delas são as novas validações da NTT. Na verdade, as validações da NTT elas já estavam inclusive incluídas na versão 1.0 do manifesto. Porém, essas regras de validação não estavam sendo verificadas. Então, dentro dessas regras de validação, nós estamos falando de obrigatoriedade de preenchimento do RNTRC, obrigatoriedade de preenchimento do campo CIOT, quando este for necessário, entre outras validações que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, o preenchimento adequado dessas informações e a validação dessas informações em conformidade com os dados cadastrais da NTT tem trazido várias dificuldades para as empresas que migraram para a versão 3.0. Nós vamos esclarecer um pouquinho o que é isso, como sua empresa pode fazer e o trabalho que você deveria fazer para evitar que no dia 2 de outubro sua empresa seja impactada. Um outro campo que tem trazido muitas dúvidas e dificuldade, principalmente para as empresas que fazem transporte de carga própria, é o campo tipo do transportador que foi inserido na versão 3.0. Existem algumas situações que vamos tratar logo adiante, que tem trazido muitas dúvidas e que, acima de tudo, tem dificultado a operação de muitas indústrias de varejo que contratam transportadores autônomos para prestação de serviço de transporte de carga. Bom, e uma outra informação que passou a ser adicionada no manifesto eletrônico 3.0 são os dados do seguro passarão a ser obrigatórios e exigidos para transporte rodoviário de cargas. Muitas empresas não têm o hábito de preencher esses campos. Esses campos, afinal de contas, estavam presentes na versão 2.0 do conhecimento eletrônico e passam agora a estar presentes na versão 3.0 do manifesto e precisam ser preenchidos em todas as operações de transporte. Nós vamos analisar como fazer isso e quais são as dificuldades que a sua empresa poderá ter. Então vamos lá, vamos para as primeiras validações. Validação do RNTRC e do CIOT. A gente tem observado que as empresas que migraram para a versão 3.0 têm tido basicamente 4 problemas, que são 4 regras de validação que causam a rejeição do manifesto eletrônico. A primeira rejeição é RNTRC informado inexistente. Bom, pessoal, na versão 1.0 do manifesto já era obrigatório o preenchimento do RNTRC quando se tratava de transporte do modal rodoviário. Porém, o que acontecia? Muitas empresas preenchiam o campo RNTRC com uma informação inválida. Um campo
um número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda não era feita a validação se o número de RNTRC informado existia no cadastro da NTT. A partir da versão 3.0, essa validação já é feita. Então, ao invés de informar um número de RNTRC inválido, a sua empresa deverá informar adequadamente o número de RNTRC válido, seja o número de RNTRC da empresa prestadora de serviço de transporte, seja o RNTRC ao qual está vinculado o veículo que está sendo utilizado para a realização do transporte. Ok? Trabalhos importantes a serem feitos. Muitas empresas estão com seus cadastros de veículos desatualizados e muitas empresas também não têm o cadastro atualizado junto à NTT. É extremamente importante antecipar esse trabalho de ajuste tanto no cadastro do sistema quanto no cadastro junto à NTT para evitar problemas práticos. Segunda rejeição muito comum: situação inválida do RNTRC. E aí, mais uma vez, é importante ressaltar a necessidade de atualização cadastral junto à NTT. Então, muitos transportadores autônomos possuem ou estão com seu RNTRC em situação inválida junto à NTT. Isso tem trazido muitas dificuldades para a empresa contratante do transportador autônomo, pois, uma vez que o transportador autônomo está em situação irregular junto à NTT, este veículo que está registrado em seu nome não poderá ser utilizado para a emissão do manifesto eletrônico. Então, esse é um outro ponto extremamente importante que tem trazido dificuldades no dia a dia das empresas que já migraram para a versão 3.0 do manifesto. Rejeição 3. Placa do veículo tração não vinculada ao RNTRC informado. A partir de agora, todos os dados informados no cadastro do veículo que são enviados à NTT são validados junto à NTT. Isso significa que, se ao informar um veículo na emissão do seu manifesto eletrônico e esse veículo estiver associado a um proprietário que não é o mesmo proprietário que está registrado na NTT, não será possível emitir o manifesto eletrônico. Você deverá sempre informar os dados corretos. Mais uma vez, qual é a grande importância disso? É que tem que ser feito um trabalho antecipado de atualização do cadastro do veículo na base de dados do seu software de emissão e, ao mesmo tempo, garantir que tanto os veículos de sua empresa, caso uma empresa de prestação de serviço de transporte, tanto o veículo dos autônomos que você utiliza para prestar serviço, estejam atualizados. E a quarta rejeição, muito comum, que temos observado nesse tipo de operação, é obrigatoriedade de preenchimento do CIOT. Bom, nós sabemos que as regras de contratação de autônomos mudaram com a publicação da resolução do NTT que trata do pagamento eletrônico de frete. Nós sabemos, então, que toda contratação e pagamento de autônomo deve ser feito por meio de pagamento eletrônico de frete. Desta forma, toda operação em que um autônomo é contratado deveria ter um número de CIOT. E a partir de agora, esse número de CIOT é obrigatório quando o RNTRC informado for de um transportador autônomo de carga. Então, a Secretaria da Fazenda valida junto ao cadastro na NTT se aquele RNTRC informado do veículo é de um transportador autônomo. Se esse RNTRC for de um transportador autônomo, obrigatoriamente deverá ser informado um número de CIOT. Um ponto que eu gosto de ressaltar é que, nesse momento, a Secretaria da Fazenda está validando apenas a existência do preenchimento do CIOT, mas existe uma tendência à validação de se o CIOT existe e se esse número de CIOT é válido. Temos visto muitas empresas que migraram para a versão 3.0 e, ao invés de preencher adequadamente o manifesto eletrônico com o CIOT obtido a partir do pagamento eletrônico de frete, preenche com o número 99999 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por enquanto, o manifesto preenchido dessa forma ainda está sendo autorizado. Porém, é muito provável que a validação do CIOT passe a ser uma regra
de validação constante na emissão do manifesto eletrônico. Dessa forma, nossa recomendação para os transportadores é que busquem se regularizar e contratar um sistema, uma empresa credenciada e homologada para pagamento eletrônico de frete. Bom, essas são as principais rejeições que temos observado no que diz respeito a validações específicas da NTT para a emissão do manifesto eletrônico. Um outro grupo de problemas que também tem sido enfrentado com frequência é o grupo de validações relacionadas ao seguro de carga. A partir do manifesto eletrônico 3.0, para todas as operações de transporte rodoviário, é necessário o preenchimento dos dados do seguro de carga. Nós já sabemos, por regulamentação da SUSEP, que o transporte rodoviário de cargas é obrigatório, para empresas que prestam serviço de transporte rodoviário de cargas, é obrigatório ter o seguro de cargas. Consequentemente, a Secretaria da Fazenda está obrigando o preenchimento dos dados relativos ao seguro. E que preenchimentos são esses? É importante informar o CNPJ da seguradora, as informações do seguro, número da apólice e o número da averbação. Então, duas validações têm sido feitas pela Secretaria da Fazenda. A primeira coisa é, se o manifesto está sendo emitido para uma operação de transporte rodoviário de cargas, deve ser obrigatório o preenchimento dos dados do seguro. E a segunda validação é, estando esses dados de seguro obrigatórios a serem preenchidos, se eles estão sendo preenchidos corretamente. Então, a Secretaria da Fazenda valida se o CNPJ e o CPF da seguradora, a informação sobre o seguro, onde constam, na verdade, a seguradora e o número da apólice estão preenchidas e se o número da averbação está sendo preenchido. Nós sabemos que existem ocasiões em que o número da averbação, seja por falha no sistema de averbação ou por impossibilidade de averbação em algumas circunstâncias, nós sabemos que o número da averbação pode não estar disponível para a transportadora no ato da emissão do manifesto. Já existe uma instrução da NTT referente ao preenchimento do número da averbação com 99999 em casos como esse. Então, o número da averbação, apesar de ser obrigatório, pode ser preenchido com 999 nessas circunstâncias e permitir a autorização adequada do manifesto eletrônico. Um outro tipo de validação, esse talvez é o tipo de problema mais comum que está sendo encontrado quase que diariamente em nossa central de atendimento, é o conjunto de validações relacionadas ao tipo do transportador. Esse conjunto de validações ele tem gerado muitas dúvidas, em especial para as empresas que realizam o transporte de carga própria. Bom, quais são essas rejeições? Primeira coisa é o seguinte, é importante a gente entender qual o objetivo dessas validações. No Manifesto Eletrônico 3.0, a Secretaria da Fazenda inseriu um novo campo, um campo onde é indicado o tipo do transportador. Nós sabemos que já existe no Manifesto Eletrônico um campo chamado tipo do emitente. Esse tipo do emitente serve para qualificar o emitente, se ele é um transportador de carga própria ou se ele é um prestador de serviço de transporte. A partir de agora, além dessa qualificação, foi inserido um outro campo, o tipo do transportador, cujo objetivo é registrar qual é o tipo do transportador que está realizando o transporte. Esse tipo do transportador ele pode ser transportador autônomo de cargas, que é uma operação comum, ou seja, a indústria que faz o transporte de carga própria, ao invés de utilizar um veículo próprio, utiliza um transportador autônomo de carga para realizar esse veículo. Então, nesse caso, o campo tipo do transportador deveria ser preenchido com TAC, transportador autônomo de carga. Também é muito comum, que essa mesma situação ocorra com as empresas de prestação de serviço de transporte de carga. Elas podem transportar com seus veículos, mas também contratar um transportador autônomo de carga para prestar o serviço de transporte daquela viagem específica.
Bem, pessoal, por que isso aqui está gerando uma grande dúvida e uma grande dificuldade para as empresas que fazem transporte de carga própria? Boa parte delas está enfrentando diariamente a seguinte mensagem de rejeição: tipo de transportador para carga própria e proprietário de veículo diferente do emitente deve ser TAC. Bom, a mensagem é até um pouco difícil de ser compreendida, mas ela quer dizer o seguinte: olha, se você é uma empresa de transporte de carga própria e o veículo que está sendo utilizado para transporte não é da sua empresa, ou seja, não está registrado junto à NTT para a sua empresa, significa que o tipo de transportador que você deveria estar utilizando é um transportador autônomo de carga. Porém, nós sabemos que existem várias situações em que a indústria contrata um transportador para atuar apenas fornecendo o veículo. A emissão do manifesto continua sendo feita pela indústria. E, nessa ocasião, a indústria emite o manifesto eletrônico, porém, o veículo que está sendo utilizado para transporte está em nome não de um transportador autônomo de cargas, mas sim de uma empresa de transporte de cargas. Bom, você não consegue informar no campo tipo do transportador que você está utilizando uma empresa de transporte de cargas. Por quê? Ao fazer isso, a Secretaria da Fazenda rejeita o seu manifesto eletrônico. Ela diz assim: olha, se você é transportador de carga própria e o veículo não é seu, esse veículo deveria ser de um autônomo. Se você está usando uma empresa de prestação de serviço de transporte, significa então que esse manifesto não deveria estar sendo emitido por você, mas sim pela empresa de prestação de serviço de transporte que você está contratando. É obrigação dela a emissão dessa documentação. Isso tem gerado um grande transtorno para várias empresas. Bem, o que é que nós temos observado na prática? Muitas empresas, apesar de estarem utilizando uma empresa de transporte de cargas, têm preenchido o campo com transportador autônomo. Bom, o importante é a gente entender que, no entendimento da Secretaria da Fazenda e da NTT, essa operação não deveria estar ocorrendo. Você estará preenchendo indevidamente o seu manifesto eletrônico. Porém, seu manifesto eletrônico será autorizado. Mas é importante entender que, para a Secretaria da Fazenda, se você é uma indústria, um varejo, um atacado, ou seja, se você é um transportador de carga própria e o veículo que você está utilizando para transportar a sua carga está registrado em nome de uma empresa de transporte de cargas, não é você, como indústria, que deveria estar emitindo essa documentação, mas sim o transportador, a empresa de transporte de cargas que está executando esse serviço. Então, essa é uma validação que tem sido muito comum, né? O que é que muitas empresas têm feito para resolver esse problema é, mesmo sendo um veículo de empresa de transporte de cargas, elas têm preenchido a informação do tipo do transportador com transportador autônomo de carga. É uma certa divergência nas informações que estão sendo enviadas para a Secretaria da Fazenda, porém, o manifesto eletrônico é autorizado. Bom, uma outra rejeição muito comum, ainda nessa linha, e relacionada ao preenchimento desse novo campo, tipo do transportador, é tipo do transportador deve ser diferente de TAC. Bom, isso aqui é basicamente a mesma informação, só que agora sob a ótica do prestador de serviço de transporte. Então, basicamente, o que é que isso aqui diz? Isso aqui diz o seguinte: olha, se você é uma empresa de transporte de cargas e o veículo é seu, você deveria preencher o campo tipo do transportador ou com empresa de transporte de carga, ETC, ou com cooperativa de transporte de cargas, que são as duas situações possíveis, né? Então, basicamente, isso é uma orientação, uma validação
quanto ao preenchimento adequado do campo tipo do transportador quando estivermos falando de uma emissão de manifesto eletrônico feito por uma empresa prestadora de serviço de transporte que está utilizando um veículo próprio. A terceira rejeição é basicamente relacionada à mesma situação, né? Que é, se você é um tipo de transportador de carga própria e você é o proprietário do veículo, você não deve informar o campo tipo do transportador. Bom, pessoal, essas são as 3 validações importantes vinculadas ao tipo de transportador. Eu gostaria mais uma vez de ressaltar a importância em relação à primeira regra de rejeição, que é a regra que trata da emissão do manifesto eletrônico, ou seja, se você é transportador de carga própria e está utilizando uma empresa de transporte de cargas para um veículo de uma empresa de transporte de cargas, é importante entender que a compreensão da Secretaria da Fazenda é que essa empresa é quem deveria emitir tanto o conhecimento dela como o manifesto eletrônico. Então é importante ajustar a operação e o processo de contratação para que isso se dê dessa forma, né? Mais uma vez, gostaria de lembrar que muitas empresas estão utilizando, estão preenchendo o campo tipo do transportador com TAC, mesmo que o veículo esteja em nome de uma empresa de transporte de cargas e com isso emitindo seu manifesto eletrônico. Mas essa não é a compreensão adequada em relação a esse tópico, ok? Bom, instruções importantes para evitar esses problemas, né? A primeira coisa é ter um software atualizado. É importante que, se sua empresa ainda não tem um software atualizado para a emissão do manifesto na versão 3.0, que você providencie isso com urgência. A partir do dia 2, a versão 1.0 do manifesto será completamente desativada e não será possível emitir manifesto eletrônico nessa versão. Ponto 2. Busque uma assessoria para esclarecer dúvidas em relação ao preenchimento do manifesto. Eu gostaria de ressaltar para as empresas que são clientes da Hive Cloud que nós temos uma equipe de atendimento, são mais de 30 pessoas que estão aqui disponíveis para auxiliar vocês na emissão do manifesto eletrônico. Nós vamos passar instruções, estamos aqui dispostos a passar essas instruções e esclarecer em relação a essas principais dúvidas que eu acabei de citar e que poderão ser de extrema importância nesses primeiros dias de migração para a versão 3.0. E outra coisa extremamente importante é fazer testes de emissão em ambiente de homologação. Então, todos vocês estejam preparados, façam testes, acessem o ambiente de homologação, simulem as emissões com os dados adequados para garantir que no dia 2 de outubro vocês não tenham dificuldades na migração. Gostaria também de comunicar a vocês que nós estaremos disponíveis no dia 2 para esclarecer dúvidas. Caso vocês tenham dificuldades, nossa equipe de atendimento vai estar disponível no chat, através do nosso site. O nosso portal tem diversos materiais com instruções sobre o manifesto eletrônico e sobre as dificuldades que as transportadoras podem enfrentar. E esse treinamento que eu acabei de disponibilizar agora também vai estar disponível em nosso site. Então basta acessar, esclarecer dúvidas e sempre vocês podem acessar nossos canais de atendimento, seja através do chat, seja através do nosso canal do Facebook, seja através da nossa central de atendimento telefônico. Então, caso tenham dúvida, basta entrar em contato com esses canais de atendimento e eu espero que esse treinamento tenha servido ao propósito de instruir e educar vocês quanto às principais necessidades relacionadas à migração do manifesto eletrônico para a versão 3.0. Tenha um ótimo dia e obrigado por ter assistido esse treinamento.